Queridos alunos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Nelson Gonfinetti. Eu sou endocrinologista e tenho muito prazer de comentar essas questões sobre a nossa especialidade. A endocrinologia é uma especialidade relativamente nova, apesar das doenças endócrinas serem descritas há muitos séculos, até séculos, como, por exemplo, o diabetes, que já foi descrito há mais de 1.500 anos antes de Cristo, como especialidade, nós existimos há pouco mais de 100 anos, quando foram inicialmente determinados os primeiros hormônios bioquimicamente, né? Vamos lembrar que o pai da endocrinologia é o Frank Starling, aquele mesmo que faz aquele fisiologista que determinou a relação da osmose, e ele foi o primeiro a identificar um hormônio, que é a secretina. Então, a partir da determinação desse hormônio, é que nós começamos a existir como especialidade. E nós vamos discutir hoje algumas questões, inicialmente sobre temas introdutórios da endocrinologia. Então, a primeira questão que eu vou colocar é a seguinte: os hormônios tireoidianos devem ser produzidos em quantidades ideais para suprir a demanda dos tecidos periféricos. Dos aspectos da fisiologia tireoidiana descritos nas afirmativas abaixo, o único que não é verdadeiro. Prestem atenção que nós estamos falando de uma questão que não é verdadeira, é a falsa. Então, a questão A: T4 e T3 são transportados para o interior das células-alvo por um processo passivo, independente de transportadores de membrana. Questão B, precisamos de no mínimo 100 microgramas de iodo por dia na dieta para evitar quadros de deficiência em relação ao iodo. Questão C, o TSH aumenta a transcrição do gene da proteína NIS, nós vamos discutir sobre ela, além de prolongar a sua meia-vida e ser o responsável pelo seu posicionamento na membrana celular. A questão D, a proteína pendrina é encontrada na porção distal da célula folicular e o seu efeito é facilitar o transporte de iodo para o coloide. E a última alternativa, E, a deiodinase tipo 3 inativa o T3 e faz a conversão do T4 em T3 reverso. Então, em relação a essa questão, nós devemos considerar que a biossíntese dos hormônios da tireoide depende do funcionamento de uma série de proteínas. E elas são necessárias tanto para a captação do iodeto, através da membrana dos tireócitos, como a incorporação na sua proteína, uma grande proteína que nós temos lá na célula, lá no tireócito, chamado tiroglobulina. Ela está na superfície da célula folicular. O cotransportador, né, iodeto sódio, é o NIS, ele é responsável pela captação tireoidiana do iodeto. Então, nós temos que ter um determinado estoque de iodo periférico, e é a primeira fase da biossíntese hormonal. No polo desses tireócitos, o iodeto é transportado através da membrana celular por aquela enzima que nós comentamos ali em cima, aquela proteína chamada pendrina. E, subsequentemente, você incorpora o iodo na tiroglobulina, que é uma grande molécula que contém vários substratos que vão formar o nosso T4, principalmente o T4, um pouquinho menos. Depois que você oxida esse iodo, né, esse iodo que nós temos em reserva, e essa reserva é grande no nosso corpo, essas reações vão ser catalisadas pela tireoperoxidase. É uma enzima chamada, que a gente apelida de TPO, na presença do peróxido de hidrogênio. Daí a gente já tira uma lembrança.
quando nós temos a produção de autoanticorpos contra esta enzima em especial, é uma enzima muito importante na formação do nosso iodo, nós podemos ter uma doença que todo mundo já sabe, conhece muito bem, como tireoidite de Hashimoto. É quando nós formamos anticorpo contra esta enzima em especial, e esse anticorpo é chamado anti-TPO, ou também antimicrosomal, é a mesma coisa, nós podemos desenvolver a tireoidite de Hashimoto, que no final nos dá o hipotireoidismo, e acaba sendo tudo mais ou menos parecido. Então, tireoidite de Hashimoto, mixedema primário, hipotireoidismo primário. O determinante final é que nós temos falta do hormônio tireoidiano, porque foi destruído por autoanticorpos nessa enzima em especial. É uma das causas, é a causa principal. Vou lembrar que mais ou menos 15% da população tem anticorpos contra essa enzima, tem autoanticorpos, quer dizer, nasce com anticorpo anti-TPO, 15%. E nunca desenvolvem a doença e ficam lá, podem transmitir geneticamente, mas não desenvolvem a doença. A enzima, então, responsável pela geração do peróxido de hidrogênio associada à formação dos hormônios é a NADPH oxidase, que encontra-se no polo apical do estirócito, estimulada exatamente por aquele nosso hormônio hipotalâmico hipofisário, chamado TSH. É aí que entra a necessidade de você ter esse hormônio adequadamente. É um hormônio extremamente estável metabolicamente, ele tem um pequeno ciclo circadiano, mas ele é estável durante o dia inteiro e a variação dele é muito pequena. Aparentemente, então, a geração do peróxido de hidrogênio é passo limitante na biossíntese desses hormônios em condições de suficiência do iodo. Agora, a única questão que não está, então, correta é a questão relativa à quantidade necessária de iodo. Para que nós possamos ter uma função tiroidiana normal, a gente precisa em torno de pelo menos 150 a 200 microgramas por dia. Acredita-se que seja em torno de 400 microgramas ao dia, mas algumas condições são mais necessárias. Por exemplo, durante a amamentação, a mulher precisa de um pouquinho mais de iodo para funcionar normalmente a sua tireoide. Agora, em razão da grande quantidade de iodo que nós temos em vários alimentos, por exemplo, nos peixes, nos derivados dos frutos do mar, atualmente o sal é iodado em quantidade suficiente para que a gente tenha estoque necessário de iodo por muito tempo. Então, deficiência de iodo como doença é muito rara. A questão, então, correta nessa situação é marcar o B.